Boa tarde, caros companheiros espíritas e simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. E vamos iniciar ouvindo o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. E lembramos que o programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar aos domingos, das 18 às 19 horas, sempre no comando do Grupo Espírita A Caminho da Luz, filiado à Federação Espírita Catarinense e Brasileira. E sejam todos bem-vindos a mais um programa que hoje abordará o tema Evitando a Revolta. Como sabemos, que o nosso planeta, o planeta Terra, é um planeta hospital que recebe todos nós, doentes da alma e doentes do espírito. É um planeta prisão que também nos acolhe de forma obrigatória para resgatar
tudo aquilo que deixamos no passado, em termos que devem ser melhorados e corrigidos. E uma das grandes dificuldades nossa nesse estágio da humanidade é reconhecer que as dificuldades são oportunidades. O sofrimento é talvez a única maneira de corrigirmos os nossos defeitos. E no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos alerta, dizendo que o seu reino não é deste mundo. E é um convite para que a gente reconheça o planeta como um local de aprendizagem, uma escola onde nós aprendemos, mas que a gente não se identifique demais com as coisas materiais, ou seja, que utilizemos as coisas do mundo, mas não em exagero. E por essas palavras, Jesus nos remete à vida futura e nos convida a encarar a morte como uma situação natural. É uma certeza que acarreta consequências muito positivas. Por exemplo, para todo aquele que consegue, através do pensamento, imaginar a vida espiritual, que é infinita, a vida terrena, nossa vida na Terra, torna-se apenas uma passagem rápida, como se fosse uma breve permanência num país distante, com dificuldades. E para todos nós que acreditamos na vida futura, as aflições, as amarguras da vida são entendidas com mais paciência, pois sabemos que são de curta duração e que devem ser seguidas por acontecimentos mais felizes, como aquele que faz o intercâmbio, mas sabe que retornará ao seu país de origem para a sua cidade. Com isso, a morte, então, deixa de ser assustadora e não é mais a porta de entrada para o nada. Ela passa a ser, na verdade, a libertação e permite assim ao homem a sua entrada em uma morada de felicidade e de paz. Claro, remetendo aqui às mortes naturais, que respeitam o tempo e não aqueles que são remetidas pelo suicídio, que será um tema em um outro programa. Quando o homem não tem certeza da vida futura, concentra todo o seu pensamento na vida terrena. Dedica-se inteiramente ao presente e, como sabemos, é uma das maiores causas do nosso sofrimento. O homem não compreende que possam existir bens mais preciosos do que os da terra e age como criança que nada vê além dos seus brinquedos. Assim, faz de tudo para adquirir os bens materiais, que no seu ponto de vista são os únicos que têm valor. A perda do menor de seus bens causa, então, um doloroso desgosto e sofrimento. Uma decepção sofrida, uma esperança frustrada, uma ambição que não foi satisfeita, uma injustiça de que se ache vítima, a vaidade ou o orgulho ferido, fazem da sua vida uma eterna angústia. E vivendo desse modo, o homem se entrega então a uma verdadeira tortura que o acompanha em todos os instantes. Nesse ponto de vista da vida terrena, tudo para ele se torna enormes proporções. O mal que alguém lhe faça, o bem que os outros recebam, tudo adquire, aos seus olhos, uma importância muito grande. É como aquele que está no interior de uma cidade
e tudo o que vê na cidade grande, como altos cargos e também os monumentos que lhe parecem muito grandes. Entretanto, quando sobem a uma montanha, homens, coisas, monumentos e construções têm uma outra proporção e lhe parece muito pequena. Para aquele que encara a vida terrena, tendo a consciência da existência da vida futura, a humanidade perde-se na imensidão, assim como as estrelas perdem-se no firmamento. Então, ele percebe que grandes e pequenos na terra fundem-se como formigas sobre um monte de terra, que ricos e pobres são do mesmo tamanho. Por isso, sente a piedade dessas criaturas frágeis e passageiras que tanto sofrem para conseguir um lugar que as eleve tão pouco e por tão pouco tempo. É por isso que quanto menor for a importância dada aos bens terrenos, maior será a fé na vida futura. Podemos imaginar que se corre um enorme risco se todos pensarem somente na vida futura, deixando de lado a vida presente. Mas não é esse o aspecto. O homem, de maneira instintiva, procura sempre o seu bem-estar, mesmo sabendo que vai permanecer em um lugar por pouco tempo. Busca arrumá-lo da melhor maneira possível. Qualquer um que tiver um espinho em sua mão tentará retirá-lo para não se machucar. Portanto, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado pelo seu instinto de progresso e de conservação, que são as leis da natureza. Ele trabalha por necessidade, porque gosta e também por dever. Realiza, assim, os planos de Deus que o colocou na terra com esse objetivo. Aquele que acredita na vida futura atribuiu ao presente somente uma importância relativa e facilmente se consola com os insucessos que sofre ao pensar no destino que o aguarda. Os prazeres terrenos não são condenados por Deus. O que ele realmente condena é o abuso desses prazeres, quando deixamos de lado os verdadeiros interesses da elevação, que é a evolução da nossa alma. É contra esses abusos que se previnem os que compreendem as palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Aquele que acredita na vida futura é semelhante ao homem rico, que perde uma pequena soma e não se abala. Já o que concentra seus pensamentos na vida terrena assemelha-se ao homem pobre, que perde tudo o que possui e cai no desespero. O Espiritismo amplia esse pensamento ao abrir para o homem novos horizontes. Mostra que esta vida é apenas um elo da corrente dessa grandiosa obra do Criador. O Espiritismo também luta contra a visão estreita e mesquinha que faz com que os homens se concentrem na vida presente, como se fosse esse o único caminho para alcançar a eternidade. Mostra os laços que unem todas as existências em uma mesma pessoa e ensina que todas as criaturas de um mesmo mundo estão ligadas entre si, porque vieram da mesma origem, que é esse Pai Criador. Mostra também que existe uma ligação entre os seres de todos os mundos.
habitados, fornecendo assim uma base a um sentido à fraternidade universal. Por outro lado, a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz com que todos os indivíduos sejam estranhos entre si, pelo conhecimento de que a alma já existia antes de reencarnar e que já cometeu muitos erros, mas também muitos acertos em outras vidas. Explica-se naturalmente o que parecia ser inexplicável, ou seja, o porquê das diferenças que existem entre os homens da Terra. Uns mais ricos, parece que a felicidade sorri eternamente, outros com carência afetivas, outros com carência material, outros doentes e outros aparentemente saudáveis. E por que isso? É esse conjunto de conhecimento que não podia ser compreendido pelo homem que vivia na época do Cristo. E foi por isso que ele reservou ao Espiritismo divulgar esses ensinamentos mais tarde, quando então a humanidade já estivesse preparada para recebê-los. Depois que a psicografia de Francisco Cândido Xavier atinge o seu núcleo, depois que o núcleo está materializado, essa obra monumental da psicografia, o Chico passa a receber milhares e milhares de mães que perderam filhos. A casa da prece, nesse sentido particular, era um local de sofrimento. Sofrimento. Quem ia lá estava angustiado, estava pensando em suicidar. Quem ia lá já tinha perdido o sentido da vida. Dos milhares de casos, alguns nos chamam a atenção. Daquele casal de judeus, o Oceano que conta essa história bem, com mais detalhe. Casal de judeus que perderam um filho homem. E o pai, todos os dias, ia para o cemitério e dormia em cima do túmulo do filho. Você consegue imaginar isso? Você consegue dimensionar esse sofrimento? Um homem bem sucedido, uma família judaica bem sucedida em São Paulo. Esse homem deixando lá e dormindo em cima de um túmulo, o túmulo do filho. O Chico recebe uma mensagem do filho. Trechos da mensagem em hebraico. Trechos da mensagem em hebraico. Isso eu posso dizer. Não é fácil escrever em hebraico. Acredita em mim. Não é fácil. Você escreve da direita para a esquerda e só tem consoante, não tem vogal. E o filho deixa consignado na mensagem, depois de dar inúmeras provas de que estava vivo, o filho diz assim: pai, quero te dizer uma última coisa.
quando o senhor sai de casa e vai para o cemitério dormir em cima do meu túmulo, eu quero que o senhor saiba, eu fico em casa do lado da mamãe. Nunca mais ele foi. Nunca mais foi. Eu fico em casa ao lado da mamãe. Passados décadas, esse casal, esse pai, daria um depoimento. Eu sou judeu, eu não sou espírita. Sou judeu, dizia ele. Mas Chico Xavier, eu adoro Chico Xavier. Tem os livros tudo, não importa, o judeu e o rabino que se vire para lá. Mas não vem falar mal do Chico. E assim, milhares de corações em sofrimento seguiram a mesma caravana terrena. A mesma caravana terrena. A caravana dos sofredores. E o mais doloroso dessa caravana, amigo e amiga, é que a gente volta para ela várias vezes. Há 2000 anos atrás, talvez você tivesse procurado por conta de uma doença, e hoje você está procurando por outro problema. A pergunta é: até quando nós escolheremos o caminho contrário à lei divina que produz sofrimento? Até quando? Daqui quantos séculos nós vamos decidir sair da caravana dos sofredores para integrar a caravana dos que enxugam lágrimas? Que dia? Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida.
ribeiro do amor, junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. E para você que está sintonizado na Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje fala do tema Evitando a Revolta. Vamos agora com o nosso segundo bloco. A revolta é um sentimento que faz parte do grupo das emoções mobilizadas, que na ecologia emocional são as emoções cujas finalidades luminosas são agir, entrar em atividade, realizar, criar alternativas sadias diante daquilo que não se concretiza conforme sua vontade ou a sua intenção. Em outras palavras, a revolta serve para motivar a busca de soluções quando as coisas na vida não acontecem como você necessita ou como você deseja. Muitas vezes, quando surpreendido pelo desgosto ou por algum dissabor, você reage com revolta, como uma manifestação da contrariedade e da insatisfação. Por não saber triturar e digerir aqueles episódios geradores de tribulação e dor, há uma perturbação emocional que o leva a caminhos interiores muito dolorosos. A revolta é uma das expressões da mágoa que sustenta a raiva embutida diante das situações e que, se não for tratada, ela pode prolongar-se por uma vida inteira em um sentimento de fixação tóxica e desgastante. E nesse clima, a sua personalidade tende a produzir estados de mau humor, de teimosia, de irritação, de ansiedade, secura afetiva e até sexual, que repercutem violentamente no corpo físico e nos corpos mais sutis. No corpo físico, uma das regiões propensas a sofrer os efeitos dessa energia destrutiva, dessa revolta, é a região da garganta, que sofre com doenças respiratórias, causando, na maioria das vezes, uma sensação de sufocamento. No campo psíquico, a revolta é, sem dúvida, um dos caminhos para a depressão e para outras doenças afins. Em muitos casos, a revolta é uma dificuldade que se tem para assumir uma raiva contra si mesmo, por não ter feito boas escolhas, não ter acertado o quanto gostaria ou não ter planejado os caminhos mais apropriados para suas metas e para os seus sonhos. A função luminosa das emoções mobilizadoras não é
aprisioná-lo internamente em suas vivências emocionais com toda essa dor, mas sim tomar atitudes na vida prática, investir em comportamentos que o ajudem a construir uma nova maneira de ver a sua vida, o seu passado e a si próprio. A revolta é um pedido de revisão de conceitos, de interesses, costumes e, sobretudo, um pedido de revisão de atitudes. E essa mudança libertadora chama-se perdão. Perdoar, sobretudo, você mesmo, reconhecendo a sua parcela de responsabilidade nos seus dissabores e nos seus desgostos, e tocar a sua vida para frente. Se você se soltar dessas amarras do seu passado e da sua forma de ver as coisas, a sua vida com certeza será bem melhor. Saulo perseguia Jesus, supondo servir de forma leal a verdade e a justiça. Os seus conceitos eram de uma lei aplicada nas multidões por meio de ações repressoras de fora para dentro. Cego diante da visão resplandecente do Mestre nas portas de Damasco, ele se submete à ajuda de Ananias, que lhe impõe as mãos sobre os olhos. E nessa hora ele sente que escamas caem dos seus olhos e recupera sua visão. Então, a partir desse episódio, Ananias aparece muitas vezes no caminho do Paulo, para promover a revisão da sua forma de enxergar os fatos e as pessoas, para ajudá-lo a construir outra forma de ver a vida. Na prolongada perseguição de Saulo, os seguidores de Jesus e sua mensagem, encontramos uma reflexão muito oportuna sobre a sua rebeldia e aceitar a boa nova da mensagem cristã. A revolta expressa a ausência da aceitação ao contexto natural da vida. É uma venda escura que você coloca de modo de entender a existência e as suas expressões. É confiar com a realidade em função de uma forma radical, egoística, de olhar a sua existência. Essas atitudes, meus irmãos, são grossas escamas que impedem uma visão superior e renovadora. Mude seu foco. Você verá que a revolta quer apenas lhe mostrar um novo caminho, porque nem sempre as coisas precisam ser do seu jeito, ou do jeito que você quer, ou do jeito que você planeja. Tempos ruins também passam, tudo pode mudar, depende do seu olhar. Que assim seja, que Jesus nos abençoe. Silencia e espera. No tumulto das inquietações da terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. Quando possível, habitua-te a entesourar a paciência, com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás, talvez, para a travessia de grandes provas, sem risco de sossobro nas correntes do desespero. Provavelmente, ainda agora, estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas em forma de prevenções e censuras indébitas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera. Se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções,
Tolera zombarias e remoques de que te vês objeto e de nada te queixes. Diante de criaturas que te golpeiem conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendas alcançar. E ainda, mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta à face da manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibo nas afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor. Não piores situações em que alguém te coloque. Não te revoltes, nem te lastimes. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade. E para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhes-á simplesmente viver. Louvado seja, Senhor, pela manhã cheia de orvalho, pelo dia e o trabalho. Quero sempre agradecer. Louvado seja, Senhor, pela luz das horas calmas que adormenta nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em prece, o céu formoso cintila e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. Neste momento de bênçãos, mas luzes da natureza que nos conduz à beleza Consolador. E para você que está sintonizado na Rádio Big Boa Sul FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema Evitando a Revolta. E vamos fazer uma leitura da mensagem de André Luiz do livro Sinal Verde. Perguntar. Observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando o silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. Valiosa demonstração de entendimento e de afeto, visitar amigos ou recebê-los sem perguntas qualquer. Ampare quanto lhes compartilham a vida, sem perturbar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Arrede da boca as inquietações sem proveito sobre a família do próximo. Não faça questionários
quanto à vida íntima de ninguém. Entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tomar-lhes a companhia para a convivência mais íntima, aceite-a tal qual é, sem pedir-lhe certidão de estado civil em que se encontra. Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. Estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Na
98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. E para você que está sintonizado na Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema Evitando a Revolta. E vamos agora anunciar os horários das atividades do Grupo Espírita A Caminho da Luz, que fica situado à Rua Maria Salum, número 46, no bairro Rio Caveiras, em Biguaçu. As palestras públicas acontecem às segundas e quartas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 19 horas. O estudo sistematizado da doutrina espírita acontece às segundas-feiras, às 21 horas. E a evangelização infantil e juvenil tem os seus horários durante as palestras de segundas e quartas-feiras, às 20 horas. E vamos agora com o nosso terceiro e último bloco, falando sobre lições para superar os problemas do dia a dia. Não há problema que não possa ser superado com oração, obediência e espírito de alegria. Temos às mãos esta receita espiritual provinda de uma das almas mais iluminadas que pisaram o chão da terra. São Francisco nos diz, em primeiro lugar, que não há problema que não possa ser superado. Tal afirmação nos enche de ânimo e esperança, porque, não raro, nos vemos sem qualquer perspectiva positiva diante das dificuldades que nos envolvem e cremos que nada mais nos resta a fazer senão esperar pelo pior. São Francisco, porém, nos ensina a esperar pelo melhor, isto é, acreditar que todo desafio pode ser superado. Mas não se trata de uma espera passiva, ou seja, de uma espera que não exija de nós um esforço de autossuperação. O socorro de Deus vem quando o homem começa a socorrer a si mesmo. E de que maneira nós podemos fazer isso? São Francisco estabelece as 3 condições. Primeira, oração. Segunda, obediência. E terceira, espírito de alegria. Sobre a oração, Allan Kardec escreveu coisas muito importantes. Abre aspas. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou. E assim poderá desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Fecha aspas. Isso não é formidável? A respeito da obediência, estamos certos de que São Francisco está se referindo ao acato às leis divinas estabelecidas por Deus para a nossa felicidade.
É de fundamental importância conhecer as leis espirituais que regem o nosso destino, pois a partir disso vamos nos movendo de acordo com o que nos favorece e nos afastando daquilo que nos prejudica. São essas leis que indicam o que devemos fazer ou não fazer, e somos infelizes quando nos afastamos delas. Quando uma pessoa transgride uma lei terrena, ela sofre sanções que vão de multas, indenizações, até a privação da própria liberdade. Da mesma forma, quando não observamos as leis divinas, sofremos o embargo de problemas que somente desaparecerão quando nos harmonizarmos com a justiça cósmica pelas vias do amor e da caridade. Como conhecer então essas leis, já que são tão importantes para nós? Teríamos de ler todos os textos sagrados para descobri-las? Paulo, o apóstolo, nos apresenta um caminho mais fácil. Ele nos diz: pois toda a lei é cumprida em uma palavra, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos pensar nisso. O cumprimento de toda a lei se resume em um único mandamento: ame. Ame a si mesmo. Ame ao seu próximo. Ame a Deus. Refletindo sobre a proposta da obediência formulada por São Francisco, chegamos à conclusão de que ele nos pede para sermos obedientes ao amor, e essa postura nos ajudará a solucionar todos os nossos problemas. Na maioria das vezes, somos obedientes ao egoísmo, ao ódio, à mágoa, ao pessimismo, à revolta e à indiferença, o que explica a existência de tantos problemas em nossa vida. Por que não, a partir de agora, obedecermos ao amor? Muitos milagres surgirão em nossa vida a partir de então. E, finalmente, São Francisco fala da importância da alegria para superarmos os nossos desafios. Com frequência, em meio a crises e aflições, perdemos a alegria de viver e, com isso, a tensão e a preocupação tomam vulto e nos dominam, abatendo nossas forças. A fonte da alegria, porém, está na certeza de que somos amados por Deus e de que não estamos sendo punidos somente pelo fato de estarmos atravessando um mar de turbulências. O momento difícil é uma prova através da qual estamos sendo convidados a reavaliar o rumo perigoso que o barco de nossa vida tomou para reajustar a rota. E com alegria, a confiança aumenta, a tensão diminui e a turbulência passa mais rápido. Não espere que lhe aconteça algo de bom para que a alegria reapareça. Alegre-se simplesmente pelo fato de você estar vivo, de ser filho de um Deus amoroso e de ter em suas mãos o controle do seu destino. É a partir dessa alegria que as coisas boas começam a acontecer. Além do mais, o fato de sabermos que o mal é passageiro e que só o bem é eterno já são bons motivos para recuperarmos a alegria, você não acha? Por isso, eu fico com o Vinícius de Moraes quando nos diz: é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração.
E assim, meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa Conhecendo o Espiritismo. O material utilizado no programa de hoje foram os livros O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, Jesus, a inspiração das relações luminosas, de Hermance Dufour e Vanderlei de Oliveira, e os livros Socorro e Soluções, de José Carlos de Luca. Os CDs Francisco de Assis, de Marcos Viana, Sérgio Santos e Elizabeth Lacerda. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso grande mestre, que nos concedeu essa oportunidade, e convidamos você a estarmos juntos aos domingos, das 18 às 19 horas, com a apresentação do programa Conhecendo o Espiritismo, e com a mensagem final de Chico Xavier. Teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrai, buscas e expulsas e modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Então, meus irmãos, tenhamos todos um bom domingo e uma ótima semana. E que assim seja. Não quero nem mais duvidar se ele esteve aqui ou não. Somente pelo teu olhar e o bem que ele fez pelo meu coração. Eu era como a palha ao vento, não tinha como acreditar. Eu sinto que mudei por dentro, ele me deu a força, me ensinou a amar. Sou feliz, agora eu aprendi a cantar, porque o teu amor me fez sorrir, me fez sonhar. Meu Senhor, porque não te encontrei aqui? Eu agradeço a Deus, porque eu hoje te conheci. Não quero nem mais duvidar se ele esteve aqui ou não. Somente pelo teu olhar e o bem que ele fez pelo meu coração. Eu era como a palha ao vento, não tinha como acreditar. Eu sinto que mudei por dentro, ele me deu a força, me ensinou a amar. Sou feliz, agora eu aprendi a cantar, porque o teu amor me fez sorrir, me fez sonhar. Meu Senhor, porque não te encontrei aqui? Eu agradeço a Deus, porque eu hoje te conheci. Meu Senhor, porque não te encontrei aqui? Eu agradeço a Deus, porque eu hoje te conheci. Lá, 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 lá.